E como é que estão vocês lá dentro da VM? Não estão a desenvolver umas ceninhas lá que mais logo, nós também pode ajudar o people outside para, sei lá. Mas essas iniciativas costumam ser muito individualistas, né? E depois com o uso extenso lá dentro da empresa acabam saindo. Não é algo que as empresas param e dizem, não, agora vamos desenvolver uma cena, um framework. Tem que haver uma necessidade, porque aquelas pessoas que estão, aqueles developers, eles são pagos. E é necessário usar aquelas horas de trabalho, para algum benefício, da empresa. Claro, qualquer empresa tem iniciativas de responsabilidade social and whatnot, né? Mas o que é mais natural é resolve-se um problema internamente e decide-se que essa solução pode ser partilhada, para outras pessoas tirarem proveito. Isso é que é mais natural, né? É pegar algo que já estava a ser usado internamente e tornar open source. That's more natural. Do que ir pegar um problema que nós não estamos a enfrentar and just solve. Simular é um problema que não existe. Até porque isso nos tira a legitimidade para dizer que resolvemos o problema. We are not going through it. Né? Nós não estamos a viver o problema. Como é que nós podemos ter resolvido o problema? Não tem propriedade de causa. Como é que tu... doesn't make sense. Agora, tu ter desenvolvido um framework para Java significa tu seres apologista da linguagem Java? Apologista da linguagem Java? O que seria ser apologista da linguagem Java? É assim, eu sou um fã da linguagem Java. Né? Eu tenho muitas coisas que eu acho bonito, que foram feitas muito bem no ecossistema Java e na linguagem Java. Porque, diferente de muitas outras línguas, costuma-se dizer que Java é uma linguagem e é uma plataforma. Acho que eu já escrevi algo do gênero, que é: tu podes programar para Java e podes programar em Java. E essas são duas coisas diferentes. Diferentes, sim. Contribuir, né, para o Java, right? Quando diz para Java. Não. Quando eu digo para Java, eu digo para a plataforma Java. Porque Java, no fundo são duas coisas. É a Java Virtual Machine e a Java Programming Language. Né? Então, a Java Virtual Machine é que é the gold, na verdade. Né? É por isso que tu tens... Existe aquilo que nós chamamos um conceito que é JVM Languages. Né? Nós o que temos é uma máquina virtual, né? Java Virtual Machine, que entende bytecode. Né? Bytecode é nada mais nada menos que um binary format ali, né? Que a JVM lê e interpreta. Então, a JVM não sabe que existe linguagem Java. A única coisa que a JVM sabe é que existe bytecode. Então, a linguagem Java é apenas uma linguagem que, quando compilada, produz bytecode. Existem outras linguagens. Então, há este grupo de linguagens que compilam para bytecode, nós chamamos de JVM Language. Tens várias JVM Languages. Kotlin, tens Groovy, tens Scala. A lista é muito maior do que parece. Então, quando... Programar para Java é programar para a plataforma Java. Programar em Java é escrever código em linguagem Java. That's really the difference. Então, eu vejo beleza na plataforma Java e eu não escondo isso de ninguém. Mas ainda assim, eu fui capaz de criar uma equipa, um departamento, let's put it like that, que desenvolve software e que não usa apenas Java. Acho que muita gente no meu lugar, pelo gosto que eu tenho, né, pelo Java, acho que as pessoas, é natural elas pensarem que não, eu defini uma regra que obriga todo mundo a usar Java, but that's not the case. Apesar de eu ter essa preferência e de ter essa paixão
por aquele ecossistema. I don't think it's... não achei por bem, fazer as coisas dessa forma. Acho que foi. Mas ok. Mas isso foi por quê? Por tu quereres mais inclusão? Ou por reconhecer que o Java não resolve todos os problemas? Foi porque eu queria um pouco de... Porque assim, eu queria um pouco de criar espaço, para using the best tool for the job. Use the right tool for the job. Eu queria criar um cenário em que as pessoas podiam considerar o que é que faz mais sentido, utilizar. What is more optimized for the problem. Yes. Yeah. Então, essencialmente, eu queria criar esse cenário, né? Mas esse cenário tem os seus desafios, então eu acabei optando por limitar as escolas, naturalmente, mas abrir espaço, para que usasse-se mais do que um stack. Né? Ok. Yeah. Obviamente limitar, que é para... Porque há riscos associados a estas coisas, né? Tipo, nós não podemos... Eu sei que muitos developers gostam da ideia de poder tudo. Acordar amanhã. Agora temos Rust. Rust is the new kid in town. Né? Disse que é a linguagem mais amada, pelo menos pelo último Stack Overflow survey. Né? E nós não podemos acordar amanhã de repente, vamos escrever Rust. That's not quite how it works. Né? Porque, principalmente agora que eu estou numa posição de liderança, né? Tenho outras coisas, tenho outros aspectos por considerar. Hype, I cannot be driven by hype. Né? Apesar de que most of the things neste mundo de development são driven by hype. Né? Mas tem que se considerar riscos. Né? Por exemplo, nós quando montamos um processo de desenvolvimento de software, né? Uma das coisas que nós queremos é analisar o código de terceiros que nós estamos a utilizar. Né? Porque nós quando criamos um software hoje, nós não escrevemos tudo from scratch. Nós não programamos o web server. Não escrevemos o driver que interage com a base de dados. We don't do that. Alguém fez isso. Então, nós importamos módulos de terceiros. Né? E nós queremos saber se algum destes módulos que estamos a importar tem alguma vulnerabilidade ou não. Né? Então, felizmente o mundo está organizado nesse aspecto, né? Nós temos base de dados de vulnerabilidades, né? E temos software systems, né? Que nós podemos simplesmente mandar uma query a esse sistema, dizer, olha, eu tenho esta lista de bibliotecas que estou a utilizar. Existe alguma vulnerabilidade conhecida para estas versões que estou a usar? E com base nisso, tu obteres essa lista. E daí decidires, faz sentido? Não faz? É algo que devo me preocupar ou não? Qual é o nível de criticidade desta vulnerabilidade ou não? Então, antes de tu trazeres qualquer nova linguagem, tipo, tu tens que te perguntar, vamos conseguir fazer isto naquela nova linguagem? Como é que nós vamos conseguir ter esta visibilidade? Como é que nós vamos conseguir saber que esta biblioteca que estamos a usar tem vulnerabilidade A, B, C, D, né? E para podermos analisar, avaliar o risco, né? E saber se não trocamos a biblioteca, usamos uma outra, ou assumimos o risco e vamos assim mesmo. Então tem esses aspectos, tem outros aspectos. Hoje em dia fala-se de automation, CI, CD and whatnot. Tens que te perguntar, com este novo stack, como é que nós vamos fazer CI and CD? Como é que isso... There are these questions que precisam ser resolvidas. E depois tem a questão maintainability. Né? De repente tens um Harley que decidiu escrever um componente específico em Rust,
E o Arlen foi embora. Né? E neste mercado, dele ali. Neste mercado, só tens Hello Worlders. Exatamente. Estou a usar aqui o termo que os Ismael usou. Hello Worlder. Né? Então, só tens Hello Worlders de Rust. Né? Ninguém trabalhou com Rust profissionalmente. What do you do then? Né? Então, hype, you know, is not really a good driver for this decisions. This dimension então, é por isso que eu optei por limitar as escolhas. Né? Não é apenas Java, it's a range of choice, é um espectro. Né? Mas apesar de eu preferir tens essa tua é preferência. aquele gostinho de infância, infância. aquele amor na primeira vista. Fine. Agora, isso então tem tudo a ver com o ambiente em que tu estás também. Porque tu podes estar num bank e depois identificar uma vulnerabilidade que tem impacto financeiro, por exemplo, quando tu vais escolher uma linguagem. E de repente tu vais num outro contexto, estás ali numa outro aplicativo ou numa outra empresa qualquer e aí, por exemplo, a vulnerabilidade não tem tanto impacto como seria na empresa em que tu estás. Então, essa questão da escolha das linguagens tem tudo a ver com o ambiente em que tu estás. Então, é por isso que não pode se padronizar e dizer que, por exemplo, uma linguagem é a best at all. Porque tu podes apanhar ambientes em que se adequa, ambientes que não. Right? Porque essas vulnerabilidades que vocês estão a dizer, vocês analisam. E vão de acordo com aquilo que vocês consideram importante dentro daquilo que é o vosso contexto. É tipo, no fundo, a vulnerabilidade está a colocar alguma informação at risk. Né? E o que tu tens que avaliar, vou dar um exemplo simples. Imagina que tu estás a usar nós estamos a usar um web server que é I don't know, Express. Estamos no Node.js, estamos a usar Express, né? E há ali alguma vulnerabilidade de broken access control, né? Supostamente. Mas tu estás a fazer um service, um system, que é público, nem tem autenticação. Então, a vulnerabilidade de broken access não é problema para ti. Né? Porque this content, tipo, todo o conteúdo que estará disponível neste service é público. Então, não tens que te preocupar. É uma vulnerabilidade que tens que ignorar, simplesmente. Então, aí, em outras palavras, não é uma vulnerabilidade do teu sistema. Né? Tipo, eu uso este termo aqui em conversas privadas, que existe vulnerabilidade do componente que estás a usar, né? E existem vulnerabilidades do teu sistema. Vulnerabilidades do teu sistema são vulnerabilidades em relação ao serviço ou o valor que o teu sistema está a oferecer. E é isso que te deve preocupar. Então, uma vulnerabilidade no teu sistema, ela pode ser resultante de uma vulnerabilidade de um dos componentes que estás a usar, né? Ou pode ser uma vulnerabilidade que tu próprio criaste. Né? Porque tu podes escrever um código em que esqueces de validar um aspecto específico e por via disso crias uma vulnerabilidade. Né? Sim. Então há que diferenciar. Tu podes estar a usar um componente que tem uma vulnerabilidade, mas aquela vulnerabilidade não constituir uma vulnerabilidade para o teu sistema. That should be... Então, o teu warning é quando intercepta. Na interseção entre a vulnerabilidade do componente e a vulnerabilidade do sistema. É quando aquela vulnerabilidade daquele componente que estás a usar coloca alguma informação ou algum objetivo do teu sistema at risk. That's when you should be... É aí onde você tem que estar concerned. É tipo... Imagina lá que digam que tu tens um carro, né? Tens alguém, imagina que é um deficiente físico, né? E essa pessoa não tem os pés, né?
e disse assim, este carro só anda com esta pessoa. Que não tem os pés, né? Tem outros mecanismos ali para acelerar, travar com as mãos, né? E disse que fez um scan do carro, detectou-se que ali na área dos pés, dos pedais, tem uns buracos. Tem uns buracos aí. Então existe o risco de tu de repente pões o pé ali, escorregas e estás a pisar a estrada, né? A pergunta é, por que eu tenho que resolver esse problema se a pessoa que anda deste carro nem tem pés? Tipo, não consegues perceber que o carro, sim, o carro tem um problema ali nos pés, yes, mas temos que avaliar o contexto. E o contexto é the driver doesn't have any legs. So why do you care? Então, o grande problema, uma das coisas que a mim frustra, acho que assim, nós vemos nos últimos tempos é esta preocupação que existe e que é natural com segurança de informação, né? E todo mundo está preocupado, há cada vez mais ataques cibernéticos. Vimos alguns sites do nosso próprio governo, né? Hackeados. E claro, isto cria uma crescente preocupação, mas apesar do pânico, nós temos que julgar as coisas no contexto. E nós podemos estar em pânico, né? Mas voltando ao exemplo do carro, nós corremos o risco de ir procurar um serralheiro, mandar soldar aquela parte de baixo, com o dinheiro que se calhar podíamos abastecer o carro. Porque neste carro em específico, a pessoa que usa não tem pés. Sim. Então, não podemos criar a ideia de que todo o componente que tem uma vulnerabilidade precisa ser resolvido. Não. Nós temos que avaliar no contexto do que nós estamos a tentar atingir. Existe alguma informação, existe algum objetivo nosso que está em risco? Se não, then it doesn't matter, né? Então... E no contexto dos sites hackeados, o que é que seria? Seria, mas está visto o espaço aqui e tal, no contexto dos caras hackeados, das coisas sites hackeados seria estão a hackear os websites, não o banco de Moçambique, por exemplo. Mas não seria assim. Até que ponto isso é impactante, right? No contexto dos sites é assim. Eu o que fiz foi dar-te um exemplo de um cenário em que havia um problema, né? Havia um issue, né? E claro, esse é um issue se tu olhares assim, sem contexto. Né? Se nós esquecermos, se nós ignorarmos o fato de que a pessoa não tem pernas, then that's gonna be a problem, né? Mas se nós nos questionarmos o contexto, then it's gonna be obvious. Now, o que eu acho que aconteceu o caso dos sites que foram hackeados, não sei ao certo qual era o cenário. Então, I can't really say much about it. Fine. E quando, ainda bem que tocaste nesse ponto, quando sobre MOS e tal, como é que tu avalias o processo, como é que é? As tendências atuais em desenvolvimento de software que observas em particular para Moçambique? Porque tu consegues fazer a avaliação mediante aquilo que é o teu meio, mas quando tu fazes uma avaliação em relação ao país inteiro, porque tu tens uma experiência não só específica na empresa em que tu estás hoje, mas tens uma experiência geral. Então, se fosse para tu colocares assim, em evidência o teu filho, por exemplo, o que é que ele deveria aprender para sobreviver neste mercado? O que é que ele devia aprender para sobreviver neste mercado? Em termos de programação e tal, tecnologias a serem usadas. É assim, ok, tudo bem. Ok. Difícil? Não, só estou aqui a organizar as ideias. Mas é assim, neste mercado eu não conheço. Eu não conheço o país todo, né? I don't know about the specifics of every and each company, né? Então, eu estou a falar com base naquilo que eu sei. Com base na minha
limited view of things, né? Eu não tenho acesso a nenhuma estatística secreta e nada do gênero, right? I don't. So I don't want people to think I do, né? No? Yes. Então, dito isso, né? É assim, nós cá temos empresas que são muito rígidas, e são muito específicas sobre the tech they want, as tecnologias que querem que uses, né? Nós temos, por exemplo, bancos, e geralmente bancos decidem-se entre .NET e Java, right? Né? E eles são bastante strict about that, né? Então, temos alguns bancos que são mais relaxados, mas são poucos, né? Geralmente, it's one or the other, né? And they are very strict about that. Então, e eles usam essas tecnologias para fazer, essencialmente, web services, né? SOAP Web Services, REST APIs, né? Interagindo maioritariamente com bases de dados relacionais. Né? That's going to be around for a while. Né? Então, se consegues fazer CRUDs, in this backend, com essas tecnologias de backend, a interagir com o RDBMS, you are in a good path. So, do ponto de vista de front-end, temos sim algum apetite por single page applications, né? Mas ainda vemos em muitas instâncias como é que eu não sei qual é o termo, mas acho que é server generated pages. Só posso chamar de server generated pages. Mas olhe para o ASP. ASP.NET e o ASP, aquilo são server generated pages. Java Server Pages, JSP. Ainda temos isso. Há um awareness crescente que as empresas estão a ter de que deve haver uma separação entre o back-end e o front-end, né? Haver ali uma API and detach these things, mas it takes a while. Então, se queres focar em front-end, é bom. Single page applications, right? Queres focar em back-end, you have to understand one of those two, com um RDBMS associado. Eu conheço empresas que fazem tudo na base de dados. A base de dados é tudo. É o layer de integração, é message broker, everything is the database, né? If you can understand, e quando falo de database, SQL Server é uma das databases usadas no mundo corporativo. Temos também PostgreSQL, né? Também é uma das databases usadas. Oracle, naturalmente, mas não há de ser muito diferente, né? Relational databases in general. Mas é para o básico. As pessoas têm que perceber a web. They must understand the web. I understand. I know that. I know that. Olha, só que para não nos perder esse assunto que vem, eu só para contextualizar aqui o pessoal, né? O Mário não falou só de coisas antigas, ele falou de SPAs. Quando ele diz SPAs, está a falar também, como é que é? Single Page Application, ele está a falar de React, Vue, essas coisas aí. Então não fiquem tão, devem aprender coisas muito antigas. Não. Mesmo o .NET e Java, coisas muito antigas, entre aspas, tudo bem, foram criadas há tempo, né? Mas nós temos empresas que estão a usar .NET Core, não .NET Framework, like as we know, .NET Core, Angular também, temos empresas que estão a usar. Para Java, temos, hoje que estou a falar, temos Java, Jakarta é Dash, que é uma versão recente de Java EE, né? E temos Java 21 já no caminho,
acho. Isso é, saltaram do Java 9 para 21? Não, tivemos todas as versões. Ei. Tivemos o 10, o 11, o 12, tivemos. Não vimos isso. Não, Java está diferente nos dias de hoje. Mas isso era para dizer, apesar de terem sido criadas há muito tempo estas coisas, evoluíram, né? Ok. Agora, tu hoje em dia tens trabalhado muito com a questão contratação. No meu role, sim. Teu role, sim. Meu role, sim. E depois de tu recomendares um new school aí para as tecnologias que tem que estar atento, o que tu em particular procuras? Tipo, o que consideras um bom perfil quando tu queres chamar alguém para o barco? Tipo, tecnicamente. Tecnicamente, right? Não, mas se houver outros aspectos que não são técnicos, eu acho que é viável. Ok, good. Yeah. Ok. É assim, uma das coisas que é importante é you have to know what you know. E tipo, saberes o que é que não sabes. Tipo, teres clareza de que, ok, eu isto não entendo. E a razão pela qual isso é importante é que vai poupar-nos tempo de conversa, de discussão. Porque você, claro, se você sabe que não entende algo, você não vai tentar criar argumentos around something you don't understand. Né? Okay. Então, às vezes eu quero simplesmente perceber o que que tu entendes bem, né? E tu vais dizer eu entendo isto bem e eu vou pedir para explicares, né? Ok. Então, aí, a partir daí, nós vamos perceber o que é entender bem para ti. Porque se tu explicares o tema de tal forma que dá, que confirma que entendes isto, então, se calhar eu posso confiar no teu entendo bem. Quando tu disseres que entendes bem something, eu vou assumir que, ok, entende. Porque quando tratavas daquele assunto, disse que entendia bem. E explicou de uma forma que só alguém que entende bem pode explicar. Né? Então, saber o que é que entendes e o que é que não entendes, it's very important. Agora, tecnicamente, nos dias de hoje, right? Não importa se vais trabalhar com front-end ou com back-end. I'm looking for understanding of the web. Right? Porque é assim, hoje, ou vais fazer um web front-end, ou vais fazer uma web API. Right? Yeah. Ok, tudo bem. Existe gRPC and other forms of RPC. But web é o dominant environment. Nem sei se chama de environment, né? Mas that's what you need to understand, Não consegues entender sistemas de hoje if you don't understand the web. Okay. Right? Essencialmente, né? Yes. Então, tu podes não perceber, I get it, it's normal. Tu podes não perceber o framework em específico, podes não perceber, but the web, that idea, de como é que as coisas estão a funcionar. Tudo, como funciona. Tipo, eu não preciso que entendas até os como é que é Ethernet frames. Okay. Não. Mas perceberes, aquela arquitetura a partir do da momento web, em que do DNS. Tu escreves, tu fazes ali a pesquisa. Tipo, coisa. Geralmente, geralmente é isso. Se tu sabes o que é que acontece quando entras num browser e pões ali uma URL, se consegues explicar o que é que acontece a partir do momento que pressionas a tecla Enter até o momento que aparece conteúdo, if you can explain that, then you are onto something. Não precisa saber tecnologia. Não, até precisas, mas se entendes isso, então tens o essencial. Porque we can easily teach you the rest. Mas imagina só, tu és um programador e tu queres fazer um
uma aplicação client-server. Yeah. Tens um servidor que te serve, tens um client Yeah. que vai ser vai ser Que vai a interação entre yeah. o user e o server. Tu tens que saber DNS para fazer aquilo tudo. Para fazer aquela aplicação. O teu conhecimento de saber que a partir do momento em que tu escreves ali a URL, aquilo vai mascarar, etc, vai passar por DNS, DHCP, sei lá, aquelas coisas todas por detrás são necessárias quando tu realmente queres fazer uma coisa acontecer. É assim. É assim, pelo menos nos projetos que eu trabalho hoje em dia, né? You have to understand. Tens que entender. Ok. Yeah. Não tem como não entender. Tem que entender. Mas aquilo é crucial entender. Se não entender, a coisa não sai. Tens que entender, yeah. Ok. Agora, pode haver um e outro passo que não tens clareza sobre ele. Yeah, pode haver. Podes não entender como é que funciona um DNS server internamente. Yeah, não, ninguém precisa entender. Mas qual é a função do DNS? Yeah. What does it do? Né? É preciso perceber. Ok. Sim. Ok, fine. Yeah. Olha, eu tenho aqui algumas perguntas. Por exemplo, tu quando consegues ter aquilo tudo que tu precisas num recurso, como é que tu fazes? Como é que funciona essa questão de tu reteres e tu conduzires aquela pessoa para que aquela pessoa faça bem aquilo que vocês precisam? Como é que tu consegues garantir que se extraia o melhor daquele recurso? Yeah. O que é que tu usas como estímulo? Ou tens alguma técnica para isso? Ou tu simplesmente faça isso, ponto? Como é que é para ti isso? Estímulo. Não, estímulo. Estímulo geralmente é algo interno. Ok. Né? Yeah. Eu acho que pode-se criar excitement, né? Tipo, de várias formas, né? Mas o drive, tipo, é interno, é algo, it's something within you, né? Você tem que querer fazer, Ok. Isso tem que ser uma iniciativa própria. Agora, o que eventualmente vai deixar-te mais excited about it, é o fato de, se calhar, não teres todas as decisões tomadas, tipo, criar-se espaço para tu tomar as tuas próprias decisões. As a developer, as an engineer, né? Tu podes ter algumas coisas que foram decididas, mas teres um spectrum de decisions that you have to make, né? Ou seja, responsabilidade, né? Yeah. Tipo, não eu entregar-te um design ou instruções claras and that's it, just code that. Most people will not find that, interesting, né? Mas eu dar-te um problema with some decisions already made around it, né? Com algumas decisões já tomadas, né? E com algumas coisas ainda não decididas that you have to decide, que tecnologia vais usar, what is the design model, que vais usar internamente ao nível do teu código, Ok. especificamente para aquele problema, Yeah. Nice. Então, criar espaço for you to decide things, e consequentemente ser responsável por elas. E that's one of the ways. A outra forma é continuar a explorar o que existe, né, em termos de tecnologia, né, para garantir que a forma de trabalhar, melhora com o tempo, that also is, as pessoas gostam disso, Okay. Saber que a forma que estamos a fazer coisas está a evoluir, estamos a fazer melhor as coisas, o processo. Ok. E isso evoluir no modelo em que continuamente pesquisa-se ou informa-se sobre novas tendências, novas technologies, né? E o que é que aquelas technologies podem fazer para melhorar, a forma que as pessoas trabalham, né?
criar ali um processo contínuo for that, né? Para permitir que isso aconteça. E deixar as pessoas, permitir que as pessoas se zanguem. Acho que é. Eu acho que é importante. Eu acho que temos que permitir as pessoas zangarem, as pessoas expressarem o seu descontentamento. Vai sempre haver algum. Eu não acredito na ideia de que tudo vai estar, everything will be fine, para sempre. Não. Acho que vai sempre haver problemas, E acho que então é importante tipo, deixarmos as pessoas expressarem-se about how they feel, quando isso acontecer. Aprende-se muito disso, né? Ok. E para além de tecnologia em si, quais são as práticas que tu promoves, práticas de desenvolvimento de software? Para além de tecnologia? Ok, good. Uma das coisas que eu reparei nas empresas por onde passei foi que não haviam equipas. Ok. Isto pode parecer paradoxal, mas as empresas vão dizer que têm conceito de equipas, mas o que elas têm são gestores com um grupo de pessoas. E que por um grupo de pessoas que reporta a eles, né? E que chamam de equipa porque tem o mesmo gestor. Right? É tipo tu teres um conjunto de jogadores que só estás a chamar de equipa porque tem o mesmo treinador. That's not really a team. Então a ideia, para mim, um dos diferenciais aqui da forma como, por acaso, é a forma como nós estruturamos as coisas na Vodacom, né? Nós criamos equipas. E o conceito de equipa aqui é you have a job to do. Tipo, os teus peers também they have a job to do, né? E vocês coletivamente é que entregam something. Tipo, muitas empresas que nós temos cá, cada pessoa é uma equipa. In a way, they do everything. Tipo, os assignments são de projetos. Faz-se assign de projeto à pessoa. Não se faz assign de um projeto a uma equipa. But that's what we do. Isso é o que nós fazemos na Vodacom. We have teams. In the real sense of teams, né? Então, tens ali uma equipa onde tens um back-end developer, as an example, tens um front-end developer, tens um QA engineer. Essa equipa tem que criar o software. That's a team. É como numa equipa de futebol, né? Tens o médio esquerdo, tens o médio direito. Everyone has their own place. E se uma pessoa não fizer bem o seu trabalho, it's not gonna work. Exato. That's how you know. Não é um conjunto de pessoas que simplesmente reporta a mesma pessoa that you call a team. No, that's not really a team. It's just... So, quando existe um mistake, ou um big win e tal, não se referencia à pessoa, referencia-se a team. Mistake é da team, ou big win é da team. Mas isso não é perigoso? Não, aqui é assim. Sabes, esta questão dos mistakes é um tema sensível. Porque as pessoas, elas querem ser praised quando fazem algo bem. Mas elas não querem ser apontadas, when they do something wrong. Right? Tipo, they want to be on the spot. Quando é para carregar um troféu, they want the spotlight. Like, I did that. But mas quando há um problema, they don't want to step in and say, I did that. Eu é que cometi esse erro, e depois cria-se aqui termos, chamam de blaming games and whatnot. Mas do mesmo jeito que é importante nós dizermos, o Arley, se não fosse pela intervenção do Arley, this wouldn't have happened. Nós não teríamos conseguido. É importante deixar claro. Se não tivesses clicado aqui, isto ainda estaria a funcionar. Né? Sim. Não, nós estamos a dizer que és um mau ser humano por isso. Não. Mas é um fato.
não é? Eu faço. Então, talvez próxima vez pergunta-nos, né? Antes de clicares, right? Ok. E acho que as pessoas têm muitos problemas com isso, mas não deviam ter, né? Porque nós temos que entender... é muito sobre o que isso significa também. Sim. Sometimes. Às vezes as pessoas têm medo, se calhar porque tens ambientes nos quais em que isso se calhar é um apocalipse. Ok. Né? Mas acho que o importante é tu criares um ambiente em que as pessoas não têm medo de dizer I did that. Ok. Eu apaguei a base de dados de clientes. Não sei como, corri o delete. But here we are. Drop. Sim. Ok, não temos que procurar quem apagou. It's ok. Depois vamos perceber o que é que aconteceu. Porque provavelmente há um processo que pode ser criado para impedir que isso aconteça. Porque não foi intencional, right? Mas nós não podemos evitar o assunto. Porque o Arley não vai gostar. Não, we have to deal with the issue, né? Então, acho que o importante é criar um ambiente em que as pessoas não têm medo de dizer que eles meteram água. Né? Mas não é criarmos um ambiente em que as pessoas metem água e nós fingimos que isso não aconteceu. Não, that's bad. Não podemos fingir. Temos que falar do então, problema. Em resumo, isso seria uma prática de desenvolvimento? Tipo team? Eu acho que isso é uma prática de gestão em prática general. De gestão, não necessariamente de desenvolvimento. Ok. Né? Mas isto estamos a vir daquele meu statement em que eu estava a dizer, porque eu estava a explicar há pouco que é importante nós criarmos teams in the real sense. Ok. Porque só criando teams é que nós vamos criar especializações. Ok. Porque olha para o futebol, as coisas só chegaram a este ponto porque especializamos, né? Tens aquele que joga no meio, tens aquele que o foco dele é a baliza, and that gives us that optimized, aquela máquina optimizada que é uma equipa de futebol, né? Então, se tu fizeres o mesmo, montar uma equipa, eventualmente cada membro daquela equipa vai focar num conjunto de habilidades e vai desenvolver aquelas habilidades e o output da team as a whole vai. Então isso quer dizer que tipo melhorar. O vosso conceito de equipa não é tipo equipa de front-end, equipe de back-end, equipe de QI. Não. Ok, é uma equipa que tem guarda-rede, defesas, campo, ok? Exato, sim. Uma equipa que joga o jogo completo. Então é meio que as teams ficam focadas em produto. Exato. You could say that, That's interesting. No. That's interesting. No. E tu acabas vendo questões tipo comunicação da equipa, gestão de gestão de etc. Ou a equipe mesmo vê isso? Não, a equipa tem alguém lá na equipa com isso. Exato. Okay. Interesting. Então, esse é o conceito, basicamente. Mas acho que é natural não teres isso numa empresa pequena também. Ok. Eu acho que numa empresa pequena, eu acho mal as pessoas começarem de uma empresa grande. Se me perguntares, né? Porque as empresas grandes, elas tendem a especializar. E se tu entras numa empresa grande, já está trabalhando no back-end. Que não. How are you? Como é que você vai entender a pain do front-end? Ok. Eu acho que não, you don't start from a big company. Começas de uma empresa pequena. Vais fazer tudo. But that's how you're gonna learn. Stack, que o Ismael falou. Exatamente. Sim. Acho que começar de uma empresa grande cria mais dificuldade. Sim, so ponto de vista de progressão, de carreira is good. Mas you understand less, of the broader spectrum. Né? Okay. Entendes menos. E agora, só um ponto que eu acabei me esquecendo, ficou um pouco lá atrás. Tu és apologista daquela cena que diz que tipo, se está bom, não mexe. Se o programa está a correr, não mexe. Não necessariamente. Porque assim, a ideia de se está bom, não mexe, é muito de agora.
É muito sobre o agora. Né? E nós temos que estar preocupados com o amanhã e com o depois. Também. Sim, o agora é importante, mas essa ideia de se não está bom, não mexe. Está bom, aliás, se está bom, não mexe. Está bom agora. Okay. Né? Mas, imagina, é tua casa, né? A tua casa tem um pilar, né? Vem lá um mestre, avalia e diz, este pilar, não te preocupes, isto aqui aguenta mais de uma semana. Depois de uma semana, não sei, boss, né? E tu dormes ali com a tua família. Ok. Se está bom, não mexe. Acho que nessa uma semana começas a tentar perceber o que é necessário para pôr aquele pilar em ordem. Por quê? Porque tu aí percebes que, olha, depois desta uma semana aqui, isto não está mais bom, isto. Né? Então mexes. É muito jogado. Mexes porque entendes que o estar bom hoje não é suficiente. Né? Mas aí essa conversa pode ter vários contornos, né? Os developers se calhar usam isso para dizer, nós colocamos aquilo em produção, agora queremos melhorar isto, não estão a nos deixar porque está a funcionar e não querem fazer disrupt. Mas acho que aí o grande problema nessas situações, né? É um assunto que o Martin Fowler faz address num speech dele. E o que ele explica essencialmente é we need to get to the economic reason. Nós, engenheiros estão muito apegados à razão técnica de fazer algo. That they are not that good. Eles não são muito bons em traduzir isso numa razão econômica. Right? Então, tu estás a tentar, imagina lá, que tens uma codebase enorme, né? Não tem teste nenhum. Está a correr, está a funcionar aquilo em produção. E tu queres adicionar testes. E o teu manager está a dizer, isso aqui está a funcionar bem. Você quer mexer isto aqui. Why? O que muitos developers vão fazer é assim, esse projeto não tem testes e é uma má prática não ter testes. Nós precisamos pôr testes. Nobody cares, right? O objetivo disto é funcionar e está a funcionar. Entendo, não tem testes. I understand, mas somehow está a funcionar. So, why do we care? Isso é porque tu não trouxeste the economic reason. Porque a razão pela qual não quer se correr o risco é porque aquilo funcionar produz um resultado. Então, o que você tem que levantar é um problema que vai afetar aquele resultado. Maior que aquele That's resultado. when they're gonna hear you. Então, o que tu tens que dizer é assim, nós lançamos isto, está a funcionar, né? Eu vi o roadmap e nós temos mais 5 features para adicionar, não é? Good. Adicionar vai implicar mexer esse código. Nós hoje não temos como saber se o código que mexemos estragou alguma coisa ou não. Então, o risco que nós temos aqui é quando chegar a hora de programarmos aquelas funcionalidades, nós comprometermos as que já existem. Então, o que nós estamos a propor é criar mecanismos para detectar que o que está lá ainda está a funcionar. Desta forma, nós vamos garantir que quando for para fazer os novos features, não estragamos o que já lá está. Quem é que não quer estabilidade? Todo mundo quer. Then that's an easy way to sell it. É uma razão. Aí o que tu estás a dizer é, se não fizermos isto, vamos criar problemas de availability mais à frente. Né? Instabilidade, essencialmente. Né? Vamos mexer uma coisa, colocar live, estragou-se isso, estragou-se aquilo. Então, se vendes dessa forma, estás a apresentar the economic reason. Né? Then that is... isso só para fechar aquele assunto do... Como é que é? Se está bom ou não mexe. Né? Depende do argumento. O que eu estou a dizer essencialmente é isso. Engenheiros, they're generally not that good in those arguments. Economic. Economic reason. Ok. Sabe, eu até vou te confessar uma coisa. Eu até fiz essa pergunta,
Mas era uma armadilha, entre aspas. Porque, tipo, eu queria que tu dissesses, ok, eu queria ver se tu queres dizer, se está bom no mês, para depois voltar àquele ponto de entender como é que a coisa funciona realmente. Ok? Que tu consideraste como importante, da pessoa saber aquilo a partir do momento em que ele digita o URL até ter o resultado, que é aquele conhecimento por detrás dos panos, a importância daquele conhecimento por detrás dos panos. Porque, para mim, a ideia que eu tinha antes, ou que estava aqui vinha me perguntando, é que se, na verdade, não seria algo que o manager, não seria mais uma vontade do manager Mário de tentar fazer com que as pessoas saibam que ele sabe. Ok? Para atingir um objetivo, porque uma coisa é tu és o manager, tu precisas saber o conceito. Mas será que o teu recurso, a pessoa que está a trabalhar ali, que está a desenvolver, ele também precisa de entender o recurso, como é que tudo funciona? Estás a ver? Assim, depende. Estás a abordar o tema de uma forma muito genérica. Mas eu vou, por exemplo, vamos escolher um cenário específico, né? Vamos falar do DNS, né? Há quem, por exemplo, acredite que não seja importante entender o DNS principalmente se vai trabalhar como back-end developer. Né? Mas é assim, se és um back-end developer, grande parte do seu trabalho será desenvolver e expor APIs para serem consumidas por clientes, diversos tipos de clientes, eventualmente front-end applications, né? E é natural um front-end developer tentar chamar uma API, não conseguir ter um erro, né? E a coisa mais natural é perguntar-se quem é que providencia esta API. É o Arley. Arley, não estou a conseguir chamar essa API. Agora vocês os dois precisam descobrir o que é que se passa. É aí onde começa o problema. Vocês têm que fazer troubleshoot disso. Não está a conseguir chamar a API. Assim, a forma como se resolve esse problema seria primeiro perceber, é o quê? Não está a conseguir o porquê. Estás a ter algum tipo de erro, né? E começar a partir daí a cavar, né? Se calhar vai dizer unknown host. Né? Unknown host, como assim? Estás a chamar como mostra lá a URL, né? Então, unknown host, de princípio isto não está a conseguir, esse nome é desconhecido, a tradução literal aí é nome desconhecido, nome de host desconhecido, né? O que é que isso pode ser? É assim, se vocês nem sabem que existe DNS, vocês podem levar um dia sem resolver esse problema. A reiniciar aquilo, apagar aquilo, mudar, Mas se vocês só têm que se perguntar, unknown host, o que é necessário para ser known? Diz que é unknown, né? O que é necessário para o nome ser known? Para ser conhecido, né? That's it. You have figured the whole thing out, né? DNS, se calhar vão descobrir que, o browser fez cache de DNS, né? Não está a ir à origem, né? Não está a ir resolver os nomes nos DNS servers configurados, né? Na máquina. Maybe that's it. Né? Mas tu tens que ter a ideia de que existe DNS, para poder, pelo menos, investigar a hipótese de que there is an issue somewhere there with the name resolution. É tipo, grande parte destas coisas, elas tornam-se úteis quando encontras um problema. Exatamente. Tipo, elas... e esta coisa de falar de problemas lembra-me... Outro dia, lembra-me de algo interessante que é por que as empresas, why is it good for you to have a senior in a company, né? Por que é bom ter um senior numa empresa e por que um senior merece uma compensação diferenciada, né? No campo de engenharia, it comes down to two things, né?
para mim, né? Eu podia listar várias outras coisas. Mas primeiro é how quickly you solve problems. Porque assim, if I'm a senior, I know my stuff, né? Tipo, eu não vou dar voltas para descobrir o que é um issue de DNS. I'll pick that up very quickly, né? Okay. Então, eu estou a oferecer à empresa flexibilidade, né? Então, isso vai impactar, por exemplo, mean time to recover, né? Quanto tempo a empresa leva para recuperar-se de um incidente, you know? Os meus skills estão a afetar isso, tá a perceber? Porque se eu não soubesse isso, se eu não entendesse isso, it would take longer, né? Okay. Então, o fato de eu estar disponível para dar essa assistência e resolvermos isso rápido, isso cria uma vantagem competitiva à empresa, não é? Certo. Porque diz que não, essa empresa, quando tu ligas com problemas, eles resolvem em 5 minutos. Porque tem um Harley apresenta-lhe o problema, done, né? Então, há uma vantagem competitiva que estás a oferecer por causa dessa, dessa habilidade, né? Segundo é less defects. Porque quando tu tens gente menos experiente, they tend to make a lot more mistakes, né? Que quando tens gente experiente. Então, when you get more experienced people, significa que de um modo geral, vai cometer-se menos erros, toma-se decisões mais acertadas, which again is a competitive advantage, né? Então, efetivamente, um senior é uma vantagem competitiva, right? It's providing you with a unique value. E essa é a razão pela qual, as a company, você quer ter seniors. Like a empresa tem que estar genuinamente interessada em produzir seniors, because it's gonna give them that, right? Essa diferenciação. Yeah, but the seniors are only going to stay if you reward them. Yeah, obviously. Yeah, então é um win-win. That's where I wanted to get. Okay. Yeah, basicamente. Então às vezes as pessoas, se calhar tem pessoas que não conseguem perceber, se calhar não conseguem defender, why they should get a raise or something, né? But there you have it. Essa é a explicação, Há uma vantagem competitiva ali que se ganha por ter pessoas que cometem menos erros e que resolvem problemas em menos tempo. Yeah. Ok. Então, em suma, é sobre a forma é questão dos problemas em si. Ok? Tu acabas preparando o teu ambiente para reagir melhor aos problemas. Ok. Não sei como é que chegamos aí, but... Ok, fine. Okay, yeah, Mario. This conversation... It's been a while. Yeah, it's been a while. Mas eu agora vou te fazer algumas questões diretas, né? São dúvidas que eu tenho também. Eu tenho que entender isso. Por exemplo, como é que achas que a questão da inteligência artificial como é que vai impactar ou impacta na vida de um programador hoje? Falo daquela coisa toda, do ChatGPT e etc. Como é que achas? Impacta bastante, na verdade. Ok. Nós, na Vodacom, né, fazemos uso de inteligência artificial, tipo, no contexto de engenharia mesmo. E facilita bastante, a busca de informação, não in the sense of, search engine, né? Mas tipo, tu às vezes tens informação e queres interrogar a informação numa certa perspectiva, né? Vou dar um exemplo. Então, tu tens uma documentação aí de uma ferramenta qualquer que tu estás a usar. E tu queres saber se aquela ferramenta suporta um feature específico. Então, tu naturalmente não queres vasculhar aquela documentação toda, né? Então, tu podes simplesmente fazer essa pergunta direta, né? Ok, yeah. Tu podes
you can just ask, does this thing support that? And get an answer for it. Não, obviamente não podes parar por aí. Tens que ir verificar se de facto existe suporte, mas for most things it's an accurate answer. Yeah. Então ajuda bastante nesse sentido. Às vezes eu outro dia estava a programar um software e eu tinha um JSON schema, né? E eu queria estava a programar em Java e eu queria um POJO, né? Um plain old Java object que fosse um mapeamento daquele esquema, né? Okay. Então naquele esquema tinha alguns atributos. Eu essencialmente queria uma classe com os mesmos atributos. O que eu fiz foi eu peguei o esquema, naturalmente era um projeto pessoal, pedi para o ChatGPT gerar meu POJO. And that's it. It did. Ok. Yeah. Verifiquei, estava tudo certo, took it, used it. Yeah. Mas, ok, ChatGPT. Então tem, por exemplo, o service da AWS, Code Whisperer, né? Que é muito bom. Já usei também para gerar unit tests. Tu escreves um unit test, escreves um outro, e ele consegue perceber como é que tu estás a gerar os nomes. Se tu tiveres um padrão de nomenclatura, it's gonna quickly pick that up e facilmente vai te sugerir o nome a seguir e a seguir. Ajuda bastante na produtividade. It's something que nós devemos tirar proveito, né? Okay. Ao mesmo tempo também cria a possibilidade de pessoas que não entendem nada criarem apps, né? Tipo de teres impostores, basicamente. Pessoas que dizem saber something e que não sabem. Mas tu podes perguntar, é mau isso? Porque há uma conversa que se levanta aqui. Mas é impostor. Se está a te entregar as coisas, é impostor. Não é suposto a pessoa simplesmente te entregar as coisas. Não é. Não é só isso. Tu vais descobrir que não é só isso quando aquilo der problema. Porque aquela pessoa, o nível de assistência que aquela pessoa vai dar vai ser extremamente pobre. Porque não entende nada daquilo. That's when you'll find out. Então, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que ter alguém que entende. Não. Mas é extremamente útil para prototipagem, Não estou a dizer que não é, mas, Ok. Mas apesar disso tudo que falaste, eu ainda vou querer a tua resposta formal. Sobre o quê? AI improves programming jobs ou AI kills programming jobs? Eu acho que improves programming jobs. Até agora, it's improving. Eu acho que existe um futuro em que vais ter, como é que é? Developers, em que vais ter prompt engineers a fazerem programas, né? Essencialmente. Existe um futuro em que, talvez não precises de ter developers para fazer certos tipos de aplicações, it's possible, com a evolução do jeito que a AI está hoje. We could get there. Dá para ver que é possível chegarmos lá. Chegarmos num cenário em que gerar uma to-do application é doable, né? De uma forma em que só precisas ter um product manager, Há uma piada que costuma-se fazer que é para eliminar developers, o business tem que ficar bom, tem que saber o que quer. Porque tu tens que dizer a AI o que é que tu queres, né? Aí, o joke aí é que as pessoas nunca sabem o que é que querem. Basicamente. Em que eles souberam o que querem. Tá-se mal. Eles simplesmente destroem. Mas as of now, it's not... it improves developer. It's not killing right now. No, it's not. Not right now. Not right now. Ok, por enquanto. Acho que há outras áreas que estão mais being directly affected antes de nós, né? Ok. Nós estamos imunes. It's eventually gonna come to us. Ok.
Ok. Marius Club, qual é o teu propósito profissional? Profissional. Propósito profissional. Yeah. Eu nem sei se entendi a Teu propósito profissional, onde tu queres chegar profissionalmente? Minha ambição profissional. Yeah, fine. Ambição profissional. It's é complicado. Okay. Tem coisas que eu quero fazer. Let's put it like that. Eu vou fazer um refactor da pergunta, né? Tem coisas que eu quero fazer, throughout my career. Eu não tenho um destino, like that's where I'm going and when I'm getting there. Não. Mas tem coisas que eu quero fazer, like pretendo fazer, na minha jornada, na minha carreira. E uma delas é eu quero trabalhar em 2 áreas, né? Quero trabalhar com cybersecurity, né? Application security especificamente. Ok. Eu quero fazer quero contribuir para essa área, né? I think I can... Acho que posso aprender bastante e posso, se calhar, trazer um pouco de perspectiva à área, né? Ok. É algo que eu vejo-me a fazer. Vejo-me também a fazer hardware engineering. Ok. É uma das áreas é uma das áreas que eu quero trabalhar nela, building things, tipo physical electronics, né? Okay. Então quero trabalhar com hardware engineering, firmware development, o que é? Electronics and firmware, nesse nível. Mas o que é? As of now, Okay, fine. Tenho essas 2 ambições aí. Ok. Ok, Marius Club, o Mário Júnior fora do trabalho. Qual é o propósito? É muito evasiva a pergunta, né? Mas, enfim, só de uma forma geral, sem ser muito detalhado e tal. Qual é o propósito? Por que tu acordas? Ou o teu propósito de vida é o propósito profissional. Doesn't make sense, but é uma pergunta muito, muito complicada. Vários motivos. Fine. Ok. E alguns conselhos para quem deseja começar e deseja entrar na área, etc. Quais seriam? Ok. Uma das coisas que muita gente não sabe, eu também descobri not so long ago, é que neste país não se paga taxas de importação para livros, né? Ok. Então, make use of that, né? É bastante interessante que já importei alguns livros, e acho que há muito conhecimento que as pessoas procuram, que podem encontrar em livros. Podem comprar os livros online, né? And get them here. Não paga-se nenhuma taxa, direitos alfandegários por livros, né? Ok. A outra coisa é, quando estiverem à procura do primeiro emprego, just be humble, né? Costuma-se dizer que há comentários nas redes sociais de que às vezes há empresas que perdem a oportunidade de contratar bons técnicos porque não querem pagar bem, né? Mas é verdade também que há técnicos que perdem boas oportunidades porque não estão dispostos, porque são gananciosos no momento errado, né? Ok. Então, you need the experience, so be a little humble there, né? Então, porque hoje em dia as pessoas
Pá, a pessoa estudou 5 anos, né? Yeah. Pagou uma mensalidade e as pessoas... E é natural as pessoas dizerem como é que eu vou aceitar estar a receber um salário menor que a minha mensalidade. Ok. Yeah. Então, mas you need the experience, né? Ok. Tipo, é que talvez as pessoas estão a sobrevalorizar-se, you know? Sobrevalorizar-se ou supervalorizar-se? Supervalorizar-se. Ok. Yes, supervalorizar-se. Thank you pela correção. Yeah. Ok. Mas the fact is, you need the experience. Tu precisas da experiência. Yeah. So, entendo. Se calhar pagaste 10 mil meticais na tua mensalidade e o que o teu empregador está a propor de pagar são 5 mil meticais and you are pissed. But you need the experience. Yeah, you need. Então, tu ficares em casa com o teu orgulho de I'm not getting paid 5K e não aprenderes nada, it's just bad for you. Ok. Já take the job. É uma oportunidade, porque lá tu vais encontrar problemas de verdade, you know. Vais escrever código, vais escrever queries não optimizadas e vais ver o que acontece. And you are not gonna do it again. Mas não vais fazer isso sentado em casa a olhar para o teu diploma. So Ok. and that, isso tem valor. Agora estou-me a lembrar de um ponto que eu até esqueci porque a conversa ficou muito muito longa. Eu acredito ponto? até que nós temos que fazer outros podcasts. Mas acho que... Acho que sim. Falando em diploma, acho que Mário Júnior foi melhor aluno na escola, na faculdade. Esse é um outro ponto que eu acho que... Como é que um aluno da IT fica o melhor aluno da escola? De uma faculdade que tem vários cursos, tem curso de gestão, curso de... cursos, entre aspas, menos complicados. Usaram as notas. Ok. Mas, enfim. O KPI era a média. Tipo, acho que era isso. Sim, mas a maior média ainda assim. Numa faculdade que tem diversos cursos. Numa universidade. But anyway. Thank you. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela oportunidade que nos deu de participar nesse podcast. Eu acho que esse podcast ficou muito longo mesmo. Mas eu acho que vai ser muito, muito valor para várias pessoas. E eu gostava mesmo de pedir para voltar. Para voltar aos outros episódios. E mais ou menos isso. Thank you, Mário. Não, obrigado eu. Yes. Foi uma boa conversa. Foi. Estimei bastante. Só esclarecer que tudo que eu disse é minha opinião. Não é a opinião da empresa onde eu trabalho. It's just my own statement. És tu. Então, para força no podcast. Thank you. Talvez nos vemos again. Ok, thank you. Soon.